Estamos da 331, 332 e 333. Sou o professor Renato, professor de matemática de vocês. O conteúdo que a gente vai trabalhar agora no segundo bimestre vai ser geometria analítica, tá? Aí hoje a gente vai trabalhar sistema cartesiano ortogonal, tá? E distância entre dois pontos, beleza? Estamos na aula 1, tá? Uma frase para esperar vocês aí. Não desista em dias ruins, lute pelos seus sonhos. Para Paulo. Introdução à geometria analítica. A geometria analítica é um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos como pontos, redras, triângulos, quadriláteros, circunferências, utilizando expressões algébricas. Beleza? As expressões algébricas são derivadas de ideia de uma união de pontos que segue determinado padrão. Esses pontos expostos em sistema de coordenadas proposto por René Descartes, né? René Descartes foi o cara que criou, no caso, o plano cartesiano, o plano análise de equação na reta, de plano, beleza? Tipo assim, que ele criou, tipo assim, um sistema de, tipo assim, ele deu uma ideia para fazer sistema de localização. Tipo assim, eu quero encontrar, dar coordenadas, assim, tipo assim, tô a longitude, a latitude, aí ele consegue achar dentro de um plano, beleza? Tipo assim, coordenadas esféricas, trabalhar com, tipo assim, de um ponto, tipo assim, essas localizações de latitude e longitude, tu consegue encontrar qualquer objeto, qualquer pessoa, localização de qualquer lugar, dando a latitude e longitude, tipo assim, no eixo das ordenadas e das abscissas. Isso que a gente vai falar mais agora à frente, tá? Aí no caso de quadriláteros, triângulos, circunferências, se possível, a gente vai trabalhar. Parte de quadriláteros, que são objetos que tem 4 lados, circunferência que círculo, triângulos que tem 3 lados, beleza? Ponto, reto, joia? Bora lá. Vou falar primeiro do sistema cartesiano, joia? O sistema cartesiano é o seguinte, ortogonal. A geometria analítica tem como principal objetivo descrever objetos geométricos utilizando um sistema de coordenadas, o sistema cartesiano ortogonal, tá? Esse consiste em duas retas, tá aqui, reta x, reta y, duas retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, ângulo reto de 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, certo? 90 graus que são perpendiculares, tá? Estão separados aqui, tem 90 graus, 90 graus, 90 graus, beleza? Mesmo espaço aqui entre as duas linhas, tá? Beleza? A perpendicular dessas duas retas formam um sistema cartesiano ortogonal. As duas retas são chamadas de eixo. Aí o eixo das abscissas, ele chama de reta x, esse aqui, abscissa, eixo x, grava isso aí, abscissa, eixo x, tá? E o eixo das ordenadas, o eixo y, tá aqui, esse aqui, reta y, tá? E onde o x e o y se encontram é formado um ponto, beleza? Tipo assim, quero achar um determinado ponto aqui, aí eu dou um valor de x, um valor de y e acho um ponto aqui, beleza? Encontro um ponto, certo? Aí a gente vai falar mais pra frente do par ordenado aí, ok? Como um ponto que é chamado de ponto de origem. Aí aqui no centro, beleza? Onde as duas retas se cruzam, onde elas se tocam, apenas nesse ponto aqui, se chama de ponto zero, ponto origem, tá? Aqui no meio, tá? E onde os pontos, acha ponto tal aqui, aí tu vai achar sempre no cruzamento de x, né, do eixo x e o eixo y, ligações igual essa aqui, tá? Então P igual a x e y aqui, certo? E esse plano cartesiano ortogonal aí que a gente está vendo, tá? Ele tem quadrantes, tá? Tipo assim, vai determinar pontos aqui dentro desses quatro, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Aí vai ter pontos que você vai encontrar dentro de cada quadrante, beleza? No primeiro quadrante, tu vai ter só números que tem o valor de x positivo e y positivo, tá? No segundo quadrante, tu vai ter números de x, tá? Negativo e y positivo, tá? No terceiro quadrante, vai ter x negativo e y negativo, certo? E no quarto quadrante, vai ter números com x positivo e y negativo, tá? Certo? Então, nesses pontos aqui, sempre tu vai ter dois valores. Sempre o primeiro valor vai ser o x e o segundo valor vai ser o y, tá? Que a gente vai trabalhar agora. Aí tem os pontos. Aí os pontos a gente pode chamar de duas formas. Ponto dentro do plano, onde chama de par ordenado, tá? O par ordenado é o seguinte. Ele sempre vai ser dado pelo primeiro elemento, que é o x. O segundo elemento sempre vai ser o y, certo? Aí o par ordenado, como eu falei, sempre o primeiro valor vai ser o primeiro elemento e o segundo valor vai ser o segundo elemento. Esse sempre vai ser o x, tá? Sempre ele vai estar localizado aqui na horizontal, tá?
E sempre o segundo valor, o segundo valor que vai ser o segundo elemento, sempre vai ser o valor que vai estar no y, certo? E outra coisa também que eu esqueci de falar, vou falar agora também, tá? Deixa eu ver aqui qual fica melhor, acho que esse aqui, beleza? Aqui, ó, tem o ponto zero, o ponto origem, certo? Daqui o eixo x, certo? O eixo das abscissas, tá? Os números que eu falo de x, desse ponto origem para o lado direito, vão ser todos positivos, tá? E aqui desse ponto origem para o lado esquerdo, todos esses números vão ser negativos, que vão estar ao longo daqui do lado esquerdo, tá? Aqui que está na vertical, as ordenadas, que, o segundo valor que vai ser o do y, certo? Daqui para cima vai ser todos os valores vão ser positivos, certo? Daqui para baixo vai ser tudo negativo, tá? Aí aqui a gente volta no quadrante, tá? Então aqui vai ser positivo, positivo, xy positivo, tá? E aqui o x vai ser negativo e o y positivo, negativo, positivo. X positivo, primeiro valor, e y é positivo, certo? E aqui no terceiro quadrante, tu vai ter o que? O x aqui é negativo e o y aqui para baixo é negativo. Então no terceiro quadrante vai ser tudo negativo, tá? No quarto quadrante, do lado direito, o x vai ser positivo e o y vai ser negativo, tá? No quarto quadrante, beleza? Agora bora passar por exemplo aqui, tá, pessoal? O exemplo é o seguinte, tá? O exemplo, veja o sistema cartesiano ortogonal abaixo e os pontos que são indicados, tá? D ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G, certo? Aí tu vai fazer o que? Tu vai encontrar cada um deles aqui e indicar qual quadrante, certo? Como é que tu encontra? Tem gente que está com dúvida aqui, porque não postei vídeo onde está com dúvida perguntando como é que faz. É o seguinte, lembra lá, esse aqui é o eixo X. Então sempre o primeiro valor aqui do par ordenado, do ponto, vai ser o X, que vem primeiro é o X. Então no A aqui, o A é X, o A, primeiro valor é o X, quem é 1. Aí tu procura logo 1 aqui no X, certo? Segundo valor, quem é do A lá, vai ser quem? O Y. O Y é positivo ou negativo? Positivo, então ele está para cima. Então onde os dois pontos se cruzam? Aqui, né? 1 e 1, aqui é o ponto A. O ponto B como é que fica? O ponto B ele fala que o X é 3, aí você olha, positivo, então está do lado direito, certo? Aí o Y ele falou que é 0, então se é o 0 ele não sobe, então vai ficar em cima da linha aqui, certo? O ponto C ele fala que é 5 positivo. Positivo está do lado direito, está aqui, certo? E 5, certo? E o Y ele falou que é menos 4, ele está para cima ou está para baixo? No caso, se é negativo, ele está no eixo Y, ele está para baixo. Então vai ser quem? 5 e 4 negativo, vai se cruzar bem aqui. Então isso vai ser o ponto C, certo? E vai estar no quarto quadrante, certo? O ponto D ele fala que é menos 3, tá? Negativo, então olha, positivo, negativo. Se é negativo, está do lado esquerdo do X, tá? E fala que o Y é menos 3, ele está para cima ou para baixo? Para baixo, que é negativo. Então, menos 3 e menos 3, o ponto D vai estar bem aqui, que ele vai estar no terceiro quadrante, certo? O ponto E ele fala que o X é 0. Então, sabe, ele está aqui no centro, no eixo X, certo? E o Y do ponto E é 4, então ele está para cima. Então o ponto E ele está aqui em cima, joia? Então o ponto E está aqui. Ele está no eixo das ordenadas, não está em nenhum quadrante, certo? E o ponto F ele fala que o X é 4 positivo, então está do lado direito ou esquerdo? Está do lado direito, 4, certo? E 3, né? 3 ele é positivo ou negativo? O I do F, ele é o que? Positivo, ele está para cima, então o ponto F está aqui, tá? E o G ele fala que é menos 2, o X é menos 2, então do lado direito ou esquerdo? Do lado esquerdo, tá aqui o menos 2. E o 3 é positivo, então ele está para cima ou para baixo? Está para cima. Então os dois pontos vão se cruzar bem aqui, então o ponto G é isso aqui, ele está no segundo quadrante, certo? Então assim que tu vai fazer a localização lá, tá? Grava aí e tenta aprender, beleza? Agora, pessoal, a gente vai falar de distância de dois pontos, tá? No plano cartesiano, tá? A distância de dois pontos relacionados a uma medida considerada dentro do plano cartesiano, que liga o ponto A a outro ponto denominado B, e uma certa distância, sendo considerada a menor distância entre os pontos, beleza? Aí tem a formulazinha como é que você vai fazer, né? Certo? Então aqui, levando em consideração um pouquinho o teorema de Pitágoras, beleza? Tu vai ter aqui o ponto A ao ponto B, aí tu vai ter mais o ponto C, tá? Tô olhando aqui indiretamente, tu tá vendo aqui um triângulo, beleza? E na fórmula de Pitágoras, beleza? Lembra lá, a fórmula de Pitágoras é aquela que dizia o seguinte: A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Aí aplicando a ideia do teorema de Pitágoras aqui no cálculo de distância de dois pontos, né? Tu vai chegar nisso aqui, tá, pessoal? Dando que o delta, né? Delta de x, tu vai pegar o x2 menos x1. E o delta de y vai pegar o y2 menos o y1. Tipo assim, vai pegar o x final menos o x inicial. Vai pegar o y final menos o y inicial, quando tem um delta. Tá? Tá aqui. A distância entre dois pontos vai ficar como se fosse o a ao quadrado, que o b ao quadrado e c ao quadrado. Tá? Aí você tem que a distância ao quadrado, aí a potência aqui passa em forma de raiz para o outro lado, certo? Aí ficou só a distância de AB, certo? Aí o delta A, mesma coisa que x menos 2, que a gente viu aqui, x2 menos x1 elevado ao quadrado. O delta de y, mesma coisa que y2 e y1 elevado ao quadrado, né? Aí concluímos que a fórmula de cálculo de distância de A e B, né? Dentro de um plano, daqui do ponto A e ponto B vai ser essa aqui, tá? Então grava essa fórmula aqui. Distância de AB vai ser raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, certo? Então essa aqui é a fórmula do cálculo de distância entre dois pontos. A gente vai ver um exemplo para a gente entender melhor isso aí, tá? Vamos lá, como é que você vai fazer? Seguinte, olha lá. Aí aqui, tu já viu como é que faz o ponto. Ponto tu tem para ter um valor de x e um valor de y, tá? Aí como tu tá tendo mais de um ponto, sim, todos eles vão ser, tipo, se for A, B, C, D, E, os pontos, né? Eles vão ter x, y, x, y, x, y, beleza? Então nesse caso aqui a gente vai trabalhar com ponto A e ponto B, certo? Ponto A, que a gente viu que o x é 4 e y é 1. Deu bem aqui, ponto A. E o ponto B vai ser quem? 1, tá? E o y, 3, vai se cruzar bem aqui, certo? Então eu quero descobrir essa distância que está de vermelho aqui, do A até o B, beleza? Aí estou utilizando a fórmula, como é que você vai fazer? É o seguinte, a distância de A e B, aí você vai ter aqui o x2 menos x1. Aí nesse caso aqui do A, o primeiro elemento que eu falei no assunto vai ser quem? O x. Então tu tem o x de A e tem o x de B, certo? Esse x de A, tu vai chamar de x1, tá? x1. E esse x de B tu chama de x2, tá? Aqui, segundo elemento sempre do par ordenado, do ponto, vai ser quem? O y. Então aqui chama de y1 do A e chama aqui do B de y2, certo? Tendo essa ideia aqui, tu joga aqui dentro da formulazinha e consegue fazer, certo? Então fica igual raiz, tá? O x2, quem é o x2? x2 do B vai ser quem? 1. 1 da fórmula menos, tá? Quem é o x do x1? x1 vai ser quem? O 4. Então 1 menos 4 elevado ao quadrado. Mais, agora trabalha com y. Aqui é o y2. Quem é o y2? y2 é o 3. Tá? Menos o y, que é igual a 1. Certo? Elevado ao quadrado. Certo? Aí tu resolve primeiro o que está dentro do parêntese, né? Então a distância de A e B vai ser igual. Aí 1 menos 4 vai dar o que? Menos 3 ao quadrado. Mais 3 menos 1 é igual a 2 ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9, certo? E 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Então, 9 mais 4 é igual a 13. Então, raiz de 13, usando a calculadorazinha lá, beleza? Ou então, se tiver o conhecimento de aproximação, vai dar aproximadamente 3,6. Então, a distância entre A e B é 3,6, certo? Ok? Daqui para cá é 3,6. Joia? Então, grava isso. Sempre o primeiro ponto tu chama aqui x, x1, y1. Segundo ponto tu chama de quem? x2, y2. Aí de lá só substitui aqui dentro da forma, aí vai só resolvendo devagarzinho, tá? É só o primeiro que está dentro do parêntese, faz a potência e por último tu soma, tá? E finalzinho calcula o radical aí, tá? Agora para complicar um pouquinho aí tem o exemplo 4, tá? O exemplo 4 ele tá afirmando, dizendo aqui que estou trabalhando com um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, se eu não me engano, ele fala que tem dois lados iguais e um diferente, certo? Ele te dá 3 pontos. Para fazer um triângulo tem que ter o quê? 3 vértices, 3 lados, certo? Então ele deu um ponto aqui dentro do plano cartesiano, ponto A, menos 2 e 4, positivo para cima, tá? Deu no B o ponto menos 5 no x, menos 5 no x, e 1 no y, tá bem aqui, certo? E o ponto C ele deu menos 6 no x, tá para cá, e 5 no y, positivo, então tá para cima, aqui, ponto C, certo?
Então ele quer saber o seguinte, para demonstrar se o triângulo ele é um isósceles e calcular o perímetro, certo? Então olha aí, para fazer o que? Calcula primeiro a distância de A para B, calcula a distância de A para C e a distância de B e C, ou de C e B vai dar a mesma coisa, mas calcula de B e C, certo? Aí tu vai fazendo de um por um os cálculos daquela mesma forma, tá? Então aqui, para ficar mais fácil, faz o seguinte, chama isso aqui de x1, y1, x2, y2, x3, y3, tá? Aí vai fazendo, substituindo lá, beleza? Fazendo uma continha, deu uma simplificada, tá? Aí eu fiz já fazendo as contas lá, né? Aí calculei, tá? A distância, primeiro eu substitui os valores aqui, né? Resolvi o que estava dentro do triângulo, do parêntese, tá? Deu 3, menos 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, certo? Aí deu 9, 9, raiz de 18, certo? Aí substitui os valores aqui de novo. Aqui no caso é x2 menos x1. Aqui é o que? y2 menos y1, certo? Aí aqui vai ser x3 x3 menos x2 x1 y3 menos y1, tá? E a continha deu quanto aqui? Menos e menos aqui vai dar mais, né? Então fica menos 4 mais 2 dá menos 4, né? E aqui 5 menos 4 dá 1, né? Menos 4 ao quadrado é 16, 1 ao quadrado é 1, então a raiz de 17, tá? Então aqui distância de B e C, aí lembra lá, tem o x, se não me engano aqui, vai ser x3 menos x2, que aqui vai ser y3 menos y2, tá? Aí aqui menos e menos aqui vai dar mais, né? Então fica menos 6 mais 5 vai dar menos 1 ao quadrado. E 5 menos 1, 4 ao quadrado, né? Então 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16, vai dar a raiz de 17, tá? Então a gente conseguiu provar, né, que são triângulos isósceles. Triângulos isósceles ele tem que ter o quê? Tem que ter dois lados iguais e um diferente, tá? E o perímetro? O perímetro como é que tu vai fazer? O perímetro vai ser o quê? A soma dos lados de um triângulo, certo? O perímetro vai somar os lados. Então como tu calcula a distância do lado desse triângulo aqui, né, todos, então você vai somar os lados aqui e vai obter o perímetro. Então vai somar a distância de A para B, de A para C, de A para B. Então vai sair 18, raiz de 18, mais raiz de 17, mais raiz de 17. Aproximei os valores aqui, né? E lá fiz só a continha, somei do 12,48 o perímetro, tá? Tá, vamos lá, pessoal. Vamos falar agora da atividade avaliativa 01, tá? Do segundo bimestre. Observe, figure e determine o ponto ou dê suas coordenadas. No caso, já te dei o plano cartesiano e te dei os pontos, só que eu quero saber a localização, beleza? Aí no caso aqui, tu vai ter, quero saber do ponto A, B, C, D. D, né? Beleza? Então, do ponto A, tu vai olhar aqui no ponto A. Sempre, para ordenado, tu coloca quem? O X primeiro, depois o Y. Então, vou fazer só montar aqui essa para vocês aqui. Aí no caso, quem vai ser o X? O X aqui é o eixo que está aqui na horizontal. Vai ser quem? Do A. A vai ser quem? O 2. Então vai ficar 2,5. Beleza? Então encontrei o ponto A. O ponto A no X aqui é 2, o primeiro valor. E o valor de Y vai ser quem? O 5. Então achei o par ordenado, o ponto que eu quero encontrar. Certo? Segunda questão. Segunda questão é o seguinte. Eu estou te dando o par ordenado, o plano cartesiano, certo? Plano cartesiano. E eu estou te dando os pontos aqui, tá? Aí, lá no primeiro, eu te dei os pontos, certo? E quero a localização. Nesse segundo, não. Já te dei a localização aqui, né? Os pares ordenados, né? Os pontos aí, certo? Só quero que tu localize aqui dentro do plano cartesiano, certo? Exemplo aí, o A. Caso A, o primeiro valor é o X, né? O caso é 1. 1 positivo, ele está do lado direito ou lado esquerdo de X? Lado de direito, está aqui, tá? E o menos 2 está para cima ou para baixo de Y? Tá? É negativo, está para baixo. Então vai ser 1 e menos 2, vai estar bem aqui, tá? O ponto A. E a mesma coisa tu vai fazendo para os outros pontos aí, tu vai encontrando eles aí, tá? Ponto B, menos 3, aí tu olha, menos 3 no X. Primeiro procura o X, primeiro valor procura no X. Menos 3 está aqui do lado esquerdo, certo? E o 3 positivo tá para cima ou para baixo de Y? Tá para cima. Então, menos 3 e menos 3
vão se cruzar bem aqui. Essa aí que é a dúvida do pessoal, que todo mundo está perguntando, tá? Terceira questão. Em um plano cartesiano foram marcados os pontos A, B, C, D, né? O único quadrante em que não teve nenhum dos pontos marcados. Aí tu vai olhar, tem os quadrantes aqui, tipo assim, pega esse aqui que está em branco, então monta um igual esse aqui, né? E vai marcando os pontos dentro, igual tu vai fazer nessa B aí, na terceira, né? Aí só quero saber na terceira aí qual quadrante que não tem nenhum desses 4 pontos aí, não tem nenhum ponto A, nenhum B, nenhum C, nenhum D dentro, tá? Aí tu vai marca o ponto, faz um plano cartesiano desse aqui, igual do 2, tá? E vê qual quadrante que não vai ter nenhum ponto marcado. Quarta, calcule a distância entre os pontos. Aí eu te dei o item A, item B, C, D, C e D, tá? Aí tu vai utilizar aquela formulazinha lá da distância. No caso aqui que eu utilizei no exemplo 4, beleza? Exemplo 4 não, no exemplo 3, tá? Essa fórmula aqui da distância, tá? Distância de A e B é igual, aí tu coloca raiz x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, tá? Aí tu vai utilizar e calcular esses pontos aí, tá? Aí tu chama lá o A, tem um A, aí aqui vai ser x1 e y1, x2 e y2. Aí tu vai jogar naquela formulazinha lá, calcula com calma, paciência que vai dar certinho. Jogando nessa forma aqui você vai conseguir fazer. É dúvida, me chama. Na B, na C e na D você faz essa formulazinha. Já na E, né, pessoal? Você vai utilizar, é bem parecido com o exemplo do último exemplo que a gente fez aqui. O exemplo 4, tá? Exemplo 4 vai fazer a quinta e a sexta questão, tá? Vai calcular a distância de A para B, a distância de A para C, a distância de D para C, certo? Aí lembra lá, o primeiro tu chama de x1, y1, x2, y2, x3 e y3, tá? Aí tu joga naquela forminha lá e vai fazendo. E por último, calcula o perímetro, tá? Isso aí vai dar um pouquinho de trabalho, é fácil, mas dá um pouquinho de trabalho, tá? E aviso, na resolução dessa atividade avaliativa deverá conter cálculo das questões, tá? E o prazo para entrega é até a próxima quarta, tá, pessoal? Um abraço, ficam com Deus aí, qualquer dúvida me chama, não te acanha, não fica com vergonha, pergunta mesmo. Se não der conta de mandar o áudio e mandar a imagem, eu tenho que gravar pelo menos um videozinho no WhatsApp de 42 segundos para vocês aí, tá? Um abraço aí e bons estudos para vocês aí, tá?